Oi, 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 pessoal, bom dia. Então, aqui estamos nós para falar sobre os conteúdos dessa semana. Bom, o que acontece? Hoje, o que a gente vai fazer vai ser olhar para toda a construção teórica que foi utilizada por vocês agora na ATR7 para o estudo de funções, em particular de gráfico de funções. Basicamente, vocês vieram utilizando várias propriedades da derivada de uma função, tanto primeira quanto segunda, principalmente para determinar monotonicidade de função. A gente viu isso no nosso encontro passado, né? Se a derivada de uma função ela é positiva no intervalo, significa que a função ela é crescente naquele intervalo. Se a derivada é negativa, significa que a função é decrescente naquele intervalo. A gente viu o teorema do valor intermediário, né, que relaciona, de certa forma, o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A, f de A e B, f de B, de uma função definida nesse intervalo AB, com a tangente em algum ponto do domínio daquela função tendo esse coeficiente angular. E a gente terminou nosso encontro de sexta-feira passada falando sobre como a segunda derivada estava relacionada à concavidade de uma função através das retas tangentes. Muito bem. E vocês utilizaram bastante agora na TR7 o fato de que quando a derivada se anula num ponto, a gente tem um indicativo de que aquele pode ser um máximo ou um mínimo global da função. A gente tem bastante interesse no estudo de máximos e mínimos, porque, por exemplo, em particular, a busca por mínimos de uma função, esse problema está intimamente ligado a problema, por exemplo, de minimização de determinado problema. E aí, vocês devem ter se deparado com as noções de máximos e mínimos locais e globais, que dizem basicamente o seguinte, olha, eu digo que um ponto lá do domínio da minha função, agora a gente vai restringir bastante o estudo a intervalos. Eu digo que um ponto P no domínio da minha função, ele é máximo local, se acontecer o quê? Ora, se a função naquele ponto é o maior valor que a função pode assumir num intervalinho ali no entorno de P. Então, o que significa? Significa que existe um delta positivo de tal maneira que, quando eu olho para a vizinhança em torno do ponto P e considero pontos ali, eu sei que nesse intervalo o máximo da função ele é atingido no ponto f de P. Então, todo mundo que está ali necessariamente é menor ou igual a esse valor aí, f de P. O mínimo local, ele é definido da mesma maneira, só que com mínimo agora, onde a gente exige, né, que a função aplicada no ponto seja menor ou igual a todo mundo num determinado intervalo em torno do ponto P. E aí o que acontece? Se essa propriedade ela for para o domínio todo da função, ou seja, para todo ponto do domínio, a função aplicada a esse ponto é menor ou igual que a função aplicada num ponto fixado, então esse ponto fixado é um valor de máximo global. E se a desigualdade contrária acontecer, então esse ponto é um ponto de mínimo global. Muito bem. E aí, como é que a derivada ela está relacionada com essa história de máximos e mínimos locais e ou globais? Bom, primeiro a gente fala no local, porque se a gente identifica que uma função tem um número finito de máximos e mínimos locais e globais, ora, a gente trabalha por comparação, vendo qual é o maior dos maiores dos máximos locais e o menor dos mínimos locais, obtendo assim mínimo global e máximo local. Muito bem. Então, como é que a primeira derivada ela está relacionada com isso?
máximos e mínimos? Através da seguinte maneira: se eu tenho que P, um ponto no domínio da minha função, ele é máximo local, e vale para mínimo também, mínimo respectivamente, então a gente sabe que a derivada da função nesse ponto necessariamente tem que ser zero. É por isso que, do ponto de vista prático, o que acontecia quando vocês pegaram uma função e queriam identificar máximos e mínimos locais para conseguir esboçar o gráfico dessa função mais próximo da realidade? A gente pegava a função, deriva a função. Vamos ver quais são as raízes para essa equação diferencial aí que envolve a derivada da derivação. Quais são os pontos onde a derivada se anula? Aí esses pontos são candidatos a máximos e mínimos locais. E aí a gente também utiliza a segunda derivada depois lá para determinar se é máximo ou mínimo. Mas a gente vai chegar lá ainda. Muito bem, por hora vamos parar só aqui. Então, se eu tenho um ponto de máximo ou mínimo, eu sei que a derivada é zero. E esse resultadinho ele é bacana e não é complicado de mostrar pelo seguinte motivo. Olha só o que acontece aqui. Se o ponto é de máximo local, então existe uma vizinhança no entorno do ponto P, de tal maneira que toda vez que eu pegar pontos ali nessa vizinhancinha do meu ponto P, necessariamente a gente tem o seguinte: f de x tem que ser menor ou igual a f de p. Por quê? Porque f de p é o maior valor que a função assume ali, por ser o p um máximo local. Muito bem, vamos guardar essa informação aqui e observar o seguinte, ó. Observe o seguinte. Quando a gente olhar para a definição da derivada da função no ponto P, claro que a gente está aqui sobre a conjeção de derivabilidade. Se eu estou falando que a derivada é zero, é porque ela existe, né? E é zero. Se ela existe, aquele limite que define ela, que é o limite de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, esse limite existe a zero, e em particular ele existe quando x tende a p pela direita e quando x tende a p pela esquerda, por definição. Então, necessariamente essas duas coisas aqui acontecem. Agora, olha só, vou até trocar de cor aqui. Não era para tocar tudo, eu não dou jeito com tecnologia mesmo, né? Bom, essa propriedade aqui que a gente obteve a partir da definição de máximo local diz para a gente o seguinte: olha, quando eu olhar para a diferença de f de x menos f de p, esse valor aí é sempre menor ou igual que zero. Basta passar o f de p ali para o lado esquerdo. Então, esse cara aí é sempre um número não negativo. Significa que no cálculo desses dois limites laterais aqui, esse cara aqui é não positivo, esse cara é não positivo. E aí, o que acontece com o denominador agora? Ora, se eu estou me aproximando por P à direita, ou seja, por valores maiores do que P, a diferença x menos P é um número maior ou igual a zero. Contudo, se eu estou me aproximando a P pela esquerda com valores menores do que P, esse denominador aqui é menor ou igual a zero. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Nesse primeiro caso aqui, eu estou calculando o limite pela direita e o quociente dessas coisas aí tem sinal não positivo, ou seja, tudo é menor ou igual que zero, né? Em cima é um número não negativo, embaixo é em cima é um não positivo, embaixo é um não negativo, então o quociente é menor ou igual a zero. E por outro lado, o outro quociente aqui para x tendendo a p pela esquerda, ele é maior ou igual a zero, né? Porque o numerador e o denominador são menores ou igual a zero. O que isso significa? Isso basicamente significa que este primeiro limite aqui,
Em termos de sinal, esse limite aí é menor ou igual a zero. Em termos de sinal, esse segundo limite aqui, ele é maior ou igual a zero. Porque eu estou calculando o limite de um quociente que é sempre maior ou igual a zero. No limite, isso aí não tem como ficar negativo. Na pior das hipóteses, a pior das hipóteses é zero. E idem para o caso do sinal não negativo. Então, olha só o que aconteceu. Sabendo que a função é derivável no ponto, esses dois limites devem ser iguais, a gente acabou de ver que um é menor ou igual a zero, o outro é maior ou igual a zero. Só que esses dois limites são iguais. Então, eu tenho um número aí, que ora é maior ou igual a zero, ora é menor ou igual a zero. Eu não tenho muita opção para ele, não. Ele tem que ser o zero. E ele sendo zero, então, a gente acabou de verificar que, de fato, a derivada se anula no ponto P. E aí, no caso em que eu não tiver máximo e tiver mínimo local, o raciocínio é muito semelhante, com a diferença de que agora troca esse sinal aqui, né? E a análise de sinal do quociente, dos quocientes que definem a derivada através dos limites laterais, implicarão a mesma coisa. Um vai ser menor ou igual a zero, o outro vai ser maior ou igual a zero, mas esse número é o mesmo número, portanto ele tem que ser o zero. Muito bem. E aí acontece o seguinte, legal, então. Se o cara é máximo ou mínimo local, então a derivada é zero. Então basta eu realmente procurar os pontos onde a derivada se anula e eu terei os máximos e mínimos? Não necessariamente. Por quê? Porque a recíproca desse resultado, ela é falsa. Então, ser máximo e mínimo implica derivada zero. Mas ter derivada zero não implica ser máximo ou mínimo local. O que eu tenho é um indicativo de que é. Tudo bem. Quer ver um exemplo? Um exemplo de que a recíproca é falsa pode ser dado por essa função aqui, ó. F de x igual a x ao cubo. Na verdade, pode ser qualquer função, qualquer monômio com potência ímpar. O que acontece com essa função? A gente sabe que pela regrinha do Thom, a derivada dessa função aí é 3x². Então, isso significa que para o ponto zero, a derivada dessa função é 3 vezes 0 ao quadrado, que é zero. Pronto, a derivada se anula no ponto zero. Mas a gente sabe que quando a gente olha aqui para o esboço do gráfico da função x ao cubo, ela é um trem assim, né? X ao cubo. Para toda e qualquer vizinhança que eu considerar no entorno do zero, o zero nunca vai ser máximo ou mínimo. Porque olha o que acontece aqui, ó. O mínimo é esse cara que tá dando aqui embaixo. O máximo é esse cara aqui, né? Que a função, ela é crescente. Eu posso diminuir esse intervalo. Ainda assim, o zero não é mínimo nem máximo. Então, esse é um exemplo aí de que a recíproca é falsa, então tem que tomar cuidado com a afirmação de que só porque a derivada se anulou no ponto, então aquele cara é máximo ou mínimo. Não. Mas, que é o que está aqui, se a gente tiver a informação de que F, eu vou escrever assim, ó, é de classe C2 num intervalo AB. O que é ser de classe C2? É ser duas vezes derivável. Então, a função tem que ser duas vezes derivável e ainda a derivada segunda como uma função de x, ela deve ser uma função contínua. Então, é isso que significa a função ser de classe C2. Pausa para arrumar o PDF. Bom, disso mais o fato da derivada P, a primeira derivada no ponto P ser zero e a segunda derivada ser positiva, nós temos a garantia, então, de que daí sim esse ponto P é um ponto de mínimo local. E se a segunda derivada for negativa e a primeira dá zero, então esse ponto é de máximo local. Bom, então o que acontece aí? Pela hipótese de que a segunda derivada é positiva,
e a função é de classe C2, ou seja, a segunda derivada é uma função contínua que é positiva no ponto P. A gente viu lá atrás, na parte de funções contínuas, um resultadinho a respeito de conservação de sinal. Uma função contínua que assume um valor positivo num ponto é tal que existe uma vizinhança daquele ponto onde a função é positiva. Idem se ela for negativa no ponto. Então, aplicando este resultado para a segunda derivada, o que a gente tem é exatamente o que está escrito, a existência de uma vizinhança em torno do ponto P, onde a segunda derivada é positiva ali. E agora, com esta propriedade, a gente sabe dizer, então, que a primeira derivada, ela é uma função crescente. Ora, a gente aplica aquele critério do encontro da aula passada. Você pega uma função, deriva, a primeira vez, a derivada é positiva naquele intervalo, a função é crescente. É exatamente isso que está sendo feito, só que com a primeira derivada da função. Então, o fato da f' ser crescente nesse intervalo significa o seguinte. Se eu pegar pontos que estão à esquerda do ponto P nessa vizinhança, a gente sabe o seguinte, que a derivada da função nesse ponto, ela é menor que a derivada da função no ponto P. Por quê? Porque x é um ponto intermediário, a P menos delta e P. Então, x é menor que P. Como f' é crescente, f' de x tem que ser menor que f' de P, que é zero por hipótese. Por outro lado, se a gente considerar x à direita do ponto P, a f' continua sendo crescente. Só que agora eu estou pegando um x que está à direita do P. Então, o P é menor que o x. Então, f' de P é menor que f' de x. E f' de P é zero. Pronto. Por que eu escrevi isso? Porque através dessas duas desigualdades, a gente acaba de concluir o seguinte. Consequentemente, a gente acabou de concluir o seguinte, que a f' ela é negativa nesse intervalo aqui, P menos delta P. E f' é positiva em P, vírgula P mais delta. O que significa isso? Significa que aqui, em P menos delta P, a f ela é decrescente. Estou aplicando a propriedade da primeira derivada de novo. F' negativa, função decrescente. F' positiva, função crescente. Então, o que acontece? Se eu pegar qualquer x nesse intervalinho P menos delta, P mais delta, ou ele mora à esquerda do P, ou ele mora à direita do P. Se ele morar à esquerda do P, como a f é decrescente, então se eu pego o x que está à esquerda do P, como a f é decrescente aí, então note, se o x está à esquerda do P, o x é menor do que P. F decrescente troca a desigualdade, né? Então f de x vai ser maior que f de P. Na verdade é tudo maior ou igual, né? Muito bem. E agora, se o x mora à direita do P, de P a P mais delta, a gente viu aqui que a derivada é positiva ali. E se a derivada é positiva, a função é crescente, e agora o x está à direita do P, e então o f de P fica sendo menor, desculpa, porque a função ela é crescente, o f de P fica sendo menor que f de x. E aí o que acontece? Tanto faz qual das duas situações que eu tô, à direita, à esquerda ou à direita,
Note que f de p ficou menor que f de x, fp ficou menor do que f de x. Menor ou igual, né? Então, tanto faz. O f de p é o menor cara que está nessa vizinhança do ponto P, e esse ponto de fato é um mínimo local, e a vizinhança que existe onde ele é o mínimo é essa aqui, dada pela continuidade da segunda derivada. Muito bem, então agora a gente pode aplicar isso bonitinho e isso fica como exercício, mostrar o pra mínimo. Legal, então agora a gente já sabe, utilizando a primeira derivada e a segunda derivada buscar máximos e mínimos locais. E aí vem a questão que não quer calar, né? Tá bom, se a derivada num ponto é zero, ou seja, eu resolvo essa equação diferencial. Depois eu faço uma análise de sinal desse ponto com relação à segunda derivada, eu sei julgar se é máximo e mínimo. Mas quem me garante que tem para eu sair procurando esse trem? Muito bem. E é aí que entra o nosso grande, olha lá, o poderoso Teorema de Weierstrass. O Teorema de Weierstrass, o enunciado dele não é complicado, é bastante intuitivo, pode parecer que a gente está dizendo óbvio, mas o óbvio não é de fato tão óbvio assim. O que esse teorema diz pra gente, ele é o seguinte, olha, se você tiver uma função definida no intervalo fechado, essa função ela é contínua, então como ela está definida no intervalo fechado, continuidade no ponto A e continuidade no ponto B só faz sentido à esquerda e à direita, respectivamente, né? Limite à direita tendendo a A para definir continuidade e limite tendendo a B pela esquerda para definir continuidade no ponto B. Muito bem. Então, o que o Teorema de Weierstrass diz é o seguinte, olha, se você tem uma função contínua, quando você pegar a imagem desse intervalo, domínio, primeiro, essa imagem vai ser um intervalo que é limitado, não tem jeito da tua função explodir aí se ela for contínua, e mais, a tua função admite sim um máximo e um mínimo global, só com continuidade. E aí, essa parte de que a imagem do intervalo por uma função contínua é um intervalo, de certa forma a gente já viu com o teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário, lá atrás, dizia pra gente o seguinte, ó, se eu tenho uma função contínua num intervalo, contínua, e eu pego entre o f de A e o f de B, um ponto aí qualquer que eu tô chamando de Y. Se eu pego esse cara aí, entre o f de A e o f de B, o teorema do valor intermediário dizia o seguinte para mim, ó, tem que existir um cara lá no domínio que foi levado nele. Então, todo ponto intermediário, a imagem do A e do ponto B, é a imagem de alguém. É isso que o teorema do valor intermediário diz. E aí, isso já diz pra gente que a imagem da função, a imagem de um intervalo por uma função contínua, ela é um intervalo. Por quê? A definição de intervalo, ela é a seguinte, ó. Um conjunto A da reta, ele é um intervalo se acontece o seguinte, Thaís, se ele é uma daquelas formas que a gente viu na ATR, é verdade. Mas tem uma definição mais geral que define o que é intervalo, e aí, no caso da reta em particular, a gente, seres humanos, gostam de classificar, a gente classifica são os subconjuntos da reta que satisfazem essa propriedade que eu vou escrever aqui agora. Ora, são aqueles que vocês viram na ATR, tá bom? Então, um subconjunto da reta ele é um intervalo C e só C o seguinte, para quaisquer dois elementos que você pegar em A,
E sem perda de generalidade, vamos supor que o x é estritamente menor do que o y, pode ser o x estritamente menor que o y estritamente menor que o x. Quaisquer dois caras aí distintos, então é claro que a gente está assumindo que o A é não vazio. Para quaisquer dois caras aí, e outro qualquer intermediário a esses dois que você tomou no início, implica que esse cara que está no meio, ele tem que morar no conjunto A. Então, esse Z, ele tem que morar no conjunto A. Então, basicamente, o que está sendo dito assim, um conjunto da reta, ele é um intervalo se, para quaisquer dois caras que você pega nesse conjunto, todo mundo que está no meio deles tem que estar nesse conjunto. É isso que é a definição de intervalo. E a gente sabe que quando a gente trabalha com o que a gente chama de intervalo aqui, por exemplo, intervalo aberto AB, intervalo fechado AB, intervalo de A a mais infinito, de menos infinito a. Todos esses caras aqui satisfazem essa propriedade, ou seja, são intervalos segundo essa definição. Agora, a imagem da função, a priori, a gente não sabe. Mas o TVI conta pra gente que sim, porque olha só o que está acontecendo. O teorema do valor intermediário fala assim, ó, qualquer cara que você pegar entre a imagem do A e a imagem do B, vai existir alguém que foi levado nele. Então, o que eu estou dizendo é que a imagem da minha função satisfaz essa propriedade que eu acabei de colocar aqui. Para quaisquer dois pontos do domínio dessa função, certo? Pega x e y no intervalo AB. Então, eu vou pegar x e y no intervalo AB. O que acontece? Eu considero z's entre esses dois caras. Ora, como a função ela é contínua no intervalo AB, ela é contínua no intervalo x, y, que é um subconjunto desse. Eu restringo a minha função. E aí eu aplico o teorema do valor intermediário aí, nesse intervalinho. Então, existe alguém que foi levado no z. Pronto. Agora sim, eu provei para todo par de x, y. Muito bem. Então, o TVI lá atrás contava para gente, já que é a imagem de um intervalo para uma função contínua é um intervalo. Só que a grande do teorema de Weierstrass é que, na verdade, não só é um intervalo, mas é um intervalo limitado. Então, agora, eu só posso ter intervalos assim, aberto, fechado, semi-aberto, semi-fechado, mas sem envolver os infinitos, porque envolvendo os infinitos não são intervalos limitados. Então, eu posso ter aberto no B, fechado no B. Então, basicamente, o teorema de Weierstrass está falando que não só é um intervalo, como é um intervalinho limitado, e ainda a função admite máximo e mínimo global. A gente vai mostrar esse resultado, mas para mostrar esse resultado, a gente vai precisar de uma ferramenta auxiliar. E como vocês andaram fazendo bastante conta, eu acho que agora está na hora da gente entrar nessa parte da teoria. Eu continuo já no próximo vídeo.